Olá, bem-vindo aqui ao Palavra Empreendedora. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, falando a respeito de empreendedorismo, de trabalho, de negócios como ministério. E hoje nós vamos falar sobre gerenciamento e mitigação de riscos. Nós somos chamados a correr risco. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vemos Deus comissionando Josué, falando a ele: não te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. E tem uma frase do Leonard Green que ele diz que empreendedores não correm riscos, eles assumem riscos calculados. Nós precisamos tratar os riscos de maneira proativa. Você simplesmente se expor aos riscos não calculados é imprudência. Então, você, ao assumir risco, você não assume a imprudência. Nós devemos ser prudentes, sim, mas ao mesmo tempo assumir riscos. E os riscos calculados, como nós vimos na frase do Leonard Green. Então, como que nós podemos fazer para que gerenciamos esse risco de uma maneira proativa e que ao mesmo tempo possa perceber todas as nuances das consequências que o não gerenciamento desses riscos podem trazer. Então, há uma pesquisa feita em 2012 pela McKinsey que diz que as equipes de gerenciamento elas são menos propensas a assumirem riscos do que os CEOs, do que os diretores, os gerentes. Então, a mitigação e gerenciamento de riscos, ele deve ser feito pelo líder, pelo gerente, pelo diretor, pelo CEO da empresa. Ele tem que trazer de maneira proativa esse tema, debater com a sua equipe para que você possa, de uma maneira efetiva e de uma maneira planejada e proativa, a mitigar, gerenciar e, consequentemente, você mitigar esses riscos. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje é alguns passos de maneira muito prática para que você possa juntar-se com a sua equipe, juntar-se com as pessoas envolvidas no negócio, envolvidas naquele projeto que você está implementando, para que, de uma maneira muito eficaz, você possa viabilizar esse gerenciamento e, consequentemente, a mitigação desses riscos. Então, eu quero fazer passo a passo isso com você aqui no Palavra Empreendedora. Então, primeiro ponto, qual que é o objetivo estratégico, qual que é o principal ponto, o principal objetivo que vocês querem alcançar durante um período, durante um projeto, durante um ano? Isso pode fazer parte do planejamento estratégico da sua empresa. Não importa o prazo, mas qual que é o principal objetivo? Onde que vocês querem chegar para que, a partir desse objetivo, você possa abrir todas as possibilidades, os riscos, os eventos que podem acontecer, as consequências e mitigá-los. Então, primeiro passo, qual o objetivo? Com esse principal objetivo em mente, coloque em 3 contratempos, 3 possibilidades que podem acontecer que dificultem a realização desse objetivo. Então, primeiro objetivo e depois 3 contratempos, 3 empecilhos que podem dificultar essa realização desse objetivo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você ter indicadores. Qual que vai ser o sinal? Qual que vai ser a fumacinha que está saindo naquele momento que vai fazer o alerta, indicar para você que alguma coisa está acontecendo e que precisam ser observados. Então, vou dar um exemplo prático, já que nós falamos aqui de fumaça. Como é que você sabe que está pegando fogo em alguma coisa? Tem alguns indicadores. Não é fácil você chegar e falar: estou sentindo um cheiro de queimado. Parece plástico queimado, parece papel queimado. E é um indicador. A gente não sabe qual que é o estágio do incêndio, mas é um indicador. Então, qual que é o cheiro? Qual que é o feeling que você vai perceber que alguma coisa está acontecendo de errado, que está havendo um contratempo para que aquele objetivo seja dificultoso a realização dele por conta desse indicador? Então, coloque sempre os principais. Vamos sempre falar em 3. Então, quais são os principais sinais de alerta? Os principais indicadores.
Outro ponto é a probabilidade disso acontecer, desses contratempos acontecerem. Dependendo da probabilidade, você pode abrir um pouco mais a mitigação, você pode abrir muito mais o leque de possibilidades de mitigação, né? Então você pode colocar como probabilidade certa, isso é uma questão de tempo que isso vai acontecer. Por exemplo, você lança um produto que é uma inovação. A gente sabe que hoje você lança e daqui a algum tempo esse produto já não é mais uma inovação. Outras pessoas vão copiar, vão nascer outras ferramentas, outras possibilidades, até melhores que aquele produto. Então, é um risco, uma probabilidade certa de acontecer. Agora, a pergunta é, em quanto tempo isso vai acontecer? Então você coloca essa probabilidade. Ou alguma coisa quase que improvável. Por exemplo, um evento que aconteceu no ano de 2020. Qual que era a probabilidade de uma pandemia atrapalhar uma série de objetivos que foram traçados pelas pessoas e pela empresa? Claro que tiveram algumas empresas que colocaram a probabilidade de uma pandemia nacional, mundial, regional, de acontecer. E algumas empresas mitigaram os riscos, as consequências, porque já pensaram num plano para ser executado se uma pandemia acontecesse. Eu sei que a maioria das empresas não fez isso, né? Mas eu sei que muitas empresas, nas ferramentas hoje de mitigação de risco, de gerenciamento de riscos, colocam sim uma pandemia como um evento provável de acontecer, né? Então vou dar um outro exemplo que é muito comum nas empresas, né? Que as pessoas às vezes não olham e não tratam essa probabilidade como algo provável de acontecer, né? Então uma empresa, por exemplo, ela pode estar funcionando muito bem, mas ela ter 2, 3 principais clientes que esses clientes são responsáveis por uma grande parte do faturamento da empresa. Você já deve ter visto, conhece empresas que vivem esse cenário. E muitas empresas estão muito bem, estão acontecendo, mas é necessário você colocar num gerenciamento de riscos se aquele principal cliente responsável por uma grande fatia do faturamento dessa empresa quebrar o contrato, cancelar o contrato, qual que é a atitude, o que a empresa vai fazer para poder mitigar, diminuir o impacto desse risco? Então isso tem que ser colocado na ferramenta, né? E falando em impacto, um outro ponto é o impacto. Se essa situação ocorrer, qual que é o resultado disso para a vida da empresa, para a tua vida? Você pode fazer isso na tua vida também, quais os riscos dos objetivos que você traçar não acontecerem por uma situação ameaçadora, né? Mas voltando para a empresa, falei dessa questão de uma empresa que tem grande parte do faturamento vindo, né, de um principal ou de principais clientes. Se esse cliente não mais comprar dessa empresa, qual que é o impacto? Qual que é o resultado disso? Puxa, vai cair o nosso faturamento em 10%, em 20%. Como que a empresa vai reagir a isso? É o próximo passo, né? Então, se acontecer esse problema, se essa situação de risco acontecer, qual que vai ser a resposta da empresa? Então, o próximo passo é a resposta. Como que a empresa, como é que você reagiria a esse evento? Qual que é o plano B? Né? Às vezes, qual que é o plano C? Né? Nós precisamos ter planos de ação já muito bem elaborados, muito bem detalhados. Porque se você for executar ou planejar uma ação após o evento acontecer, talvez você não tenha esse tempo, né? Então isso é muito comum de acontecer de maneira reativa, né? Você vai reagir a uma ação que foi feita, aí até você organizar, até você montar o teu planejamento, ter as pessoas certas, essa resposta, esse impacto talvez seja destruidor, né? Então a gente sabe, né, em países, em cidades onde tem possibilidade de terremotos, de tornados, de furacões, de algum evento natural, desastre natural, existem já previamente
situações, indicadores que vão serem acionados para que a população daquela região já saiba o que fazer. As autoridades daquela região já saibam o que fazer. Agora, se é um local que isso não foi gerenciado ou não foi previsto essa situação acontecer, e acontecer um evento que não foi programado, talvez as consequências sejam muito mais desastrosas do que aqueles que foram programados, né? Então, como é que a empresa reagiria a esses eventos? E outro ponto importante é assim, você dá nome, né? Você dá nome para as pessoas, ou para a pessoa, ou equipe que vai gerenciar essa situação, né? Então você precisa ter responsáveis, se aquele sinalzinho, aquele indicador lá no começo, lembra que nós falamos? Se sentir o cheiro de queimado, qual que é a equipe que vai ser acionada? Quem que é o responsável para perceber isso? Quem é que vai articular toda essa situação para que a resposta seja muito rápida? Então você precisa ter uma pessoa ou várias pessoas, ou uma equipe responsável por isso. Então, recapitulando, qual que é o principal objetivo que você quer mitigar a possibilidade de riscos desse objetivo? Quais são os 3 eventos possíveis, os contratempos possíveis que possam dificultar a realização desse evento? Quais são os indicadores? Quais são os sinais de alerta, os principais sinais de alerta? Qual que é a probabilidade disso acontecer? É certa? É improvável? É provável? É quase que impossível, né? Qual que é o impacto disso, né, na empresa, naquele grupo? Qual que é o resultado que vai colher? Qual que é a resposta? Como que vai reagir a isso? E quem são as pessoas ou a pessoa responsável? Lembre-se, nós somos chamados a correr risco, sim. Nós somos chamados por Deus, a gente não vive uma vida sem risco, mas nós podemos mitigá-los, nós podemos amenizá-los. Eu gosto muito de uma frase que John Piper diz, que fala assim: ao remover o risco eterno, Cristo chama seu povo a um risco temporal contínuo. Jesus removeu o risco eterno. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos salvos por Jesus, nós sabemos que o risco eterno, o maior risco que nós poderíamos correr, que é passar uma eternidade longe de Deus, esse risco Jesus venceu, Jesus eliminou totalmente. Então nós temos um risco sim temporal, contínuo. Dia após dia, você, nós corremos riscos. Então não é eliminá-los totalmente. E nós falarmos de negócios, você mitigar totalmente, eliminar um risco de um negócio, é impossível. Então é melhor você não sair de casa, né? Se nós, né, e às vezes nem em casa nós mitigamos, eliminamos todos os riscos, né? Então nós sabemos que a gente pode, de uma maneira proativa, então, trabalhar com gerenciamento e com a mitigação de riscos. Pense nisso. Se a sua empresa nunca pensou em eventos que possam atrapalhar e muito o desenvolvimento ou a continuidade da sua empresa, do teu negócio, do teu trabalho, pense em parar um pouquinho e fazer esse exercício que nós falamos hoje, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil, se caso esses eventos ocorrerem, de você reagir, ter uma resposta muito mais rápido, e talvez essa resposta vai salvar o teu projeto, vai salvar a tua empresa. Então, essa é a dica de hoje aqui no Palavra Empreendedora. Continue com a gente.